a seguir a resolução de um exercício para o segundo de sistemas digitais e o exercício é de máquina de estados. A questão pede para você projetar uma máquina que detecte quando ocorrer na entrada serial a sequência indicada por 1100. O esboço do problema é uma caixinha preta em que eu tenho uma entrada onde os bits eles são injetados de forma serial e uma saída Z. E essa saída Z ela vai para 1 toda vez que a sequência indicada ocorre. Então é uma questão muito simples. Receita de bolo super mecânica. Ela é feita em 5 etapas. A primeira é onde a gente vai determinar o diagrama de estados. É muito fácil, só que também é muito importante. Esse diagrama de estados ele vai nos trazer duas informações. Ele vai nos dizer o número de flip-flops que nós vamos precisar para projetar a máquina e ela vai nos ajudar a projetar a tabela de estados. Então, easy. Com a tabela de estados, a gente vai poder utilizar os mapacais para fazer o cálculo das variáveis de entrada. E como último passo, a gente vai fazer os mapacais com o auxílio também da tabela de estados para as saídas. Então, diagrama de estados. Aqui, a sequência a ser detectada, 1100. Diagrama de estados, nós temos círculos numerados, no caso aqui S0. Na parte superior, a gente encontra o nome do estado. Na parte inferior, a gente encontra o valor da saída para esse estado e essencialmente não tem, mas eu coloquei aqui essa segunda informação que seria a quantidade de bits que a gente já tem em nossa sequência para cada estado. Então, por exemplo, o estado inicial, eu estou nele quando nenhum bit da sequência chegou. E daí, ao chegar o primeiro bit 1, eu vou passar para o próximo nível, o próximo estado. Então, o estado S1, eu estou nele quando eu tenho o primeiro bit da minha sequência. O segundo estágio é o estágio que eu tenho 2 bits da sequência, ou seja, eu já tenho 11. O terceiro estágio, eu já tenho 110. E o quarto estágio, o estágio final, eu tenho a sequência inteira, então eu só posso vir para o quarto estágio quando eu tiver a sequência completa, e a saída para esse estágio seria Z igual a 1. Observação: para esse problema, precisamos de 2 ramos para cada estado. A transição entre estados vai depender da minha entrada. Como eu só tenho uma entrada, eu só tenho 2 estados possíveis para ela. Só que se tivéssemos 2 entradas, por exemplo, precisaríamos de 4 ramos para cada estado. Por exemplo, se inicialmente eu estou em S0 e a entrada 1 estiver em 0 e a entrada 2 estiver em 0, eu iria para um estado. Se fosse 0 em 1, eu já iria para outro, 1 e 0 para um outro, um terceiro, 1 e 1 para um quarto estágio. Então, se eu tivesse 2 entradas, de cada estado partiriam 4 ramos. Como eu só tenho uma entrada, de cada estado obrigatoriamente precisam partir 2 ramos. Um para quando a entrada for 0 e um para quando a entrada for 1. De início, é uma prática, é uma dica que eu dou, colocar aqui a sequência principal. Então, de início eu estava no estágio 0, chegou o bit 1, então eu vou para o estágio 1. Ao chegar um outro bit 1, eu elevo o nível, vou para o estágio 2. Próximo bit, o 0 da minha sequência, eu estaria no estágio 3. E o quarto bit, eu vou para o estágio 4. Então, até agora, de cada estado sai um ramo. E esses ramos aqui são a sequência que a gente quer detectar. Falta agora
definir os outros ramos para cada estágio. Cada estado desse precisa ser definido mais um ramo. Então, para o estado S0, se x for 1, se a minha entrada for 1, eu parto para o estado S1. Se a minha entrada for 0, eu vou ficar no meu estado 0, pois uma entrada em 0, eu não tenho início da minha sequência, eu ainda não tenho nada. Então, eu tenho aqui, se o x for 1, eu passo para o próximo nível. Se chegar a 0, eu continuo no estado 0. Para o estado 1, é o estado em que eu já tenho 1. Então, se chegar outro 1, eu passo para o estado 2, como está indicado aqui nesse ramo. E se chegar a 0, eu preciso voltar para o início, porque quebrou minha sequência. Então, está aqui indicado o segundo ramo do estágio 1. No estado 2, eu já tenho 11. Se chegar a 0, ou seja, se a minha entrada for 0, eu parto para o próximo estado, porque eu dei continuidade à sequência. E se a entrada for 1, para onde é que eu vou nesse caso? Observe que eu já tinha 2 bits da minha sequência aqui em vermelho, e em terceiro lugar chegou mais um. Eu não devo voltar para o início, porque a partir daqui eu ainda tenho parte da minha sequência. Se, por exemplo, aqui chegasse um 0 e outro 0, eu teria uma sequência a ser detectada. Então, de S2, se chegar em 1, eu vou ficar em S2. Eu não volto para o início. É uma observação muito importante. Em S3 eu já tenho 110, beleza? Se chegar um 0, eu parto para o estado 4, estado final. Mas se chegar um 1, observe que eu já tinha 110. O que é que eu posso reaproveitar daqui? Eu só posso reaproveitar o primeiro 1 que chegou. Seria esse bit daqui. Então, do estado 3, se saiu o 1, eu vou precisar ir para o estado 1, que é o estado em que eu tenho 1 bit. Está aqui representado. O estado 4, eu tenho 2 opções para ele. Se eu estou no estado 4 e chegar a um 0, o que é que acontece? Estado 4 eu tenho 1100, está aqui, 1100. Se chegar mais um 0, eu não tenho parte alguma da minha sequência, então eu preciso voltar para o início. E já se chegar a um 1, eu vou poder reaproveitar essa parte aqui, esse 1 que chegou, e eu vou partir para esse 1, ficando esse diagrama aqui. Na verdade, teria mais outro ramo aqui de S4 partindo para S0. Caso a entrada seja 0. Então, eu tenho 5 estados. Quantos flip-flops eu preciso para gerar 5 estados? A resposta são 3 flip-flops. A minha máquina seria composta por 3 flip-flops que me gerariam aí esses 5 estados, como está esboçado aqui. Conseguida a tabela de estados, conseguido o diagrama de estados, eu vou partir para a terceira etapa, que é a tabela de estados. E como é essa tabela? Essa tabela é composta, aqui a gente coloca os estados, S0, S1, S2, aqui as entradas atuais dos flip-flops, os estados atuais que diga dos flip-flops, a minha entrada X, a transição, daqui a pouco a gente vai ver o que é, e o estado futuro. Então eu começo preenchendo essa tabela pelo estado atual e pelo estado futuro. De início, eu vou usar o meu diagrama de estados para preencher o meu estado atual, a minha entrada e o meu estado futuro. Como? Se meu estado atual é 000, ou seja, o estado 0, tá aqui, estado 0. Se a minha entrada for 0, se eu estiver no estado 0 e a minha entrada for 0, eu continuo no estado 0, então meu estado futuro vai ser 0. Se eu estou no estado inicial e a minha entrada é 1, eu vou partir para o estado 1, então meu estado futuro aqui vai ser 1. E a tabela vai ficar assim.
por exemplo lá do S4, se eu estou no estado 4 aqui e a minha entrada é 0, eu precisaria voltar para o início, então meu estado futuro é 0, 0, 0. Próximo passo é calcular essa coluna de transição. E o que é essa coluna? A transição nada mais é do que o que eu preciso ter nos terminais de entrada do meu flip-flop para garantir o estado futuro desejado. Repare que para o flip-flop 2, a saída dele foi de 0 e continuou em 0, para a entrada 0. O que é que eu preciso ter nos terminais J e K desse flip-flop para garantir que isso aconteça? Essa é a coluna de transição. Então, rapidamente, aqui a gente tem a tabela de um flip-flop JK, J0, K0. O estado final ele é igual ao estado inicial. Lembrando que o K é a variável de reset, então se o K é 1, a saída final ela vai para 0. O J é a variável de set, então se J é 1, a saída final vai para 1. E se eu coloco o J1 e K1 ao mesmo tempo, a saída final vai ser a saída inicial barrada. É disso que eu preciso para... Essa coluna de transição ela é composta por várias x e bolinhas e uns. Então vamos entender quem são esses x, bolinhas e uns. Essa segunda tabela aqui, ó, é a minha tabela de transição, que vai me ajudar a completar lá a coluna de transição. Nesse lado esquerdo da tabela, eu tenho a saída anterior e a saída final. Então, de início, a minha saída anterior era 0 e a minha final era 0. O que é que eu preciso ter nos meus terminais J e K para que eu garanta uma transição de 0 para 0? Está aqui nessa primeira tabela. Ora, se meu Q final é igual ao meu Q antes, obrigatoriamente eu teria que ter J0 e K0. Mas para garantir um Q final 0, eu também poderia ter o J0 e K1. Essas ambas situações garantem que meu Q final vai ser 0. Nesse caso, para uma transição de 0 para 0, obrigatoriamente meu J tem que ser 0 e meu K pode ser qualquer, 0x, 0 don't care. Em outras palavras, para que eu tenha essa transição aqui, obrigatoriamente meu J precisa ser 0. Meu K não importa. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, para uma transição de 0 para 1, o que é que eu preciso ter no meu J e no meu K? Vê só, 0 para 1, meio que a saída final é a saída inicial barrada. Então eu posso ter ou J1 e K1, porque aqui, se J é 1 e K é 1, a saída final ela é barrada da saída anterior. Beleza? Como está aqui, saída final barrada da anterior. Uma segunda possibilidade seria o J1 e o K0. Aqui eu estaria mandando setar. Quando eu faço J1 e K0, eu garanto que minha saída final seja 1. Então, para esse caso, o J precisa obrigatoriamente ser 1 e meu K é um don't care. E essa lógica vai se seguindo e a gente faz essa tabela de transições. Ela que vai nos ajudar a preencher a coluna de transição lá da minha tabela de estados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Está aqui minha tabela de transição preenchida. E, essencialmente, para a gente poder preencher ela, a gente vai observar, vai comparar as colunas que se relacionam. Por exemplo, a coluna de Q2, antes e final, e vai olhar. A primeira transição aqui, ó, é de 0 para 0. A gente viu que para uma transição de 0 para 0, o J é 0, o K é don't care. A segunda transição também é de 0 para 0, então J0, o K é don't care. Lá embaixo, no estado de S4, a gente tem uma transição de 1 para 0. Transição de 1 para 0, meu J é don't care, meu K é 1. Então eu tenho aqui, ó, J, don't care, K é 1. E assim a gente vai comparando as respectivas colunas relacionadas e vai preenchendo essa coluna de transição. Mesma coisa para Q1, eu compararia Q1 antes com Q1 futuro, veria cada transição e sairia adicionando aqui
a minha transição equivalente. Próximo passo seria o cálculo dos mapacais para as transições. Por quê? Eu preciso saber quem são minhas entradas em função das as entradas dos meus flip-flops J e K em função dessas variáveis de saída aqui, ó, Q e a variável de entrada X. Então, essencialmente, seriam 6 mapacais, um para o J2, um para o K2, um para o J1, um para o K1, J0 e K0. E aí, lembrando lá de um mapa K, a gente sabe que se a gente tem uma tabela verdade, no caso aqui de 4 variáveis, Q2, Q1, Q0 e X, e você tem a saída em função dessas 4 variáveis, você pode encontrar a função lógica aplicando o mapa K. E aí lembrando lá como é que se constrói um mapa K. Aqui você teria os respectivos mintermos 0, 1, 3, 2. O que quer dizer isso? Aqui você vai colocar, ó, esse é o mapa K para o J2. Nesse slot 0 aqui você vai colocar o valor de J para o mintermo 0. Lembrando que mintermo nada mais é do que o número em binário que as suas entradas formam. Então, por exemplo, aqui é o slot 0. Está se referindo ao mintermo 0. Quem é o mintermo 0? É só olhar lá para suas variáveis, beleza? Mintermo 0 nada mais é do que o número 0 em binário, formado pelas suas variáveis. Esse aqui é o mapa K para 4 variáveis. Então, para o mintermo 0, tá aqui, ó. Q2 é 0, Q1 0, Q0 0, X0. Está formando a palavra 0. O J é 0. Então, eu viria aqui e colocaria J0. E aí, como é que se constrói essa tabela de mapa K? 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Tem que lembrar lá de eletrônica digital. 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Já nas variáveis aqui, a disposição delas se dá da seguinte forma. Aqui é o bit menos significativo, ou seja, meu X. Sendo que aqui é o bit mais significativo, meu Q2. Aqui eu vou colocar o meu segundo bit mais significativo, Q1. E esse daqui o terceiro bit mais significativo, Q0. E a minha tabela fica assim. Eu coloquei essencialmente os valores de J aqui. Lembrando que eu preciso agrupar aqui valores de potências de 2, de 1 e don't care. Obrigatoriamente 1. Eu preciso obrigatoriamente pegar esse número 1 aqui, ó. Então, o único agrupamento possível é esses dois aqui. E aí, esse agrupamento, consequentemente, vai me dar meu J2, que vai ser as variáveis que não variaram dentro desse agrupamento. Quem foi que não variou aqui? Lembra lá de eletrônica digital. Q1 não variou, Q0 não variou, o X barra não variou, Q2 variou nesse agrupamento, porque aqui é Q2 e aqui em cima já é Q barra. Então, meu J2 vai ser essencialmente formado pela multiplicação das variáveis que não variaram. Q1, Q0 e X barra. Teriam também os mapacais para as outras entradas, K2, J1, K1, J0 e K0, que eu não vou fazer aqui para otimizar, mas que está descrito aqui pela resolução do problema. E você teria qual é a expressão lógica para cada entrada da tua máquina. E para finalizar, tu teria os 5 passos, que é o mapa K, mapa de saída. A tua tabela de estados, ela teria que ter aqui uma saída, certo? O que é essa saída? Lembra lá que a tua saída precisa dar 1 em determinada condição. Essa determinada condição é quando a tua máquina estiver no estado 4, que é o estado final lá. O estágio que a gente chega quando a sequência é confirmada. Então, para eu saber quem é Z aqui, ó, eu vou otimizar essa tabela. Então, eu tenho aqui minha saída Z em função das saídas de flip-flops, Q2, Q1 e Q0. Beleza? Então, se o meu flip-flop está aqui no estado 0, meu Z não tem para que ser 1, ele é 0. No estado 1 a mesma coisa.
no estado 2 é 0, ele só vai ser 1 quando? Quando a saída dos meus flip-flops estiverem no estado 4. Veja lá no diagrama de estados que o estado 4 foi o estado escolhido para a saída ser 1. Então eu faria aqui outro mapa K, no caso de 3 variáveis, para saber quem é meu Z, lógico, em função de Q2, Q1 e Q0. Se você fizer o mapa K, você vai ver que Z simplesmente é Q2. Por inspeção, o Z aqui realmente é igual a Q2. Porque enquanto Q2 é 0, Z é 0. Pode observar a equivalência. Quando Z é 1, quando Q2 vai para 1, Z também vai para 1. Então, essencialmente é esse o problema. Só recapitulando. Primeiramente, a gente calculou o diagrama de estados do nosso circuito. Beleza? Com o diagrama de estados, a gente viu quantos flip-flops a gente precisava. Preencheu a tabela de estados. Lembra aí, se familiariza com a carinha dessa tabela. Da tabela de estados, a gente viu lá a tabela de transições e a gente preencheu essa coluna aqui de transições. Essa tabela de estado nos ajudou a fazer os mapacais para as transições, para a gente saber quem é o J, os J's e K's dos flip-flops. Em função de quem? Em função das saídas dos flip-flops e da minha entrada. Beleza? E como último passo, a gente calculou o mapa K para saída. Nada mais é, lá do esboço dos flip-flops, meus 3 flip-flops vão estar alternando em algum estado. Quando esse estado chegar no estado 4, vai ter um circuito combinacional aqui. Na verdade, meu Q2 vai ser o Z. Toda vez que o Q2 for para 1 é porque se detectou a sequência e eu sei que isso foi detectado. Então é isso.